Então, vamos. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento, nossas vibrações, nos afinizando com nossos bons amigos espirituais aqui presentes, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos. Com o foco na nossa casa espírita, mas estamos concentrados e harmonizados num só pensamento, numa só vibração, mesmo que distante fisicamente. Obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade de estarmos evoluindo nesse planeta maravilhoso. Obrigado por esse livro que nos instrui, nos ensina. Obrigado pelas experiências que temos para o aprimoramento da nossa evolução, da nossa moral. Muito obrigado por toda a ajuda que temos em todos os momentos da nossa vida. Intua a todos nós que possamos compreender bem a lição desta noite e essas lições possam ser colocadas em prática com muita paciência, com muito amor, muita dedicação. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo Capítulo 14, honra teu pai e tua mãe. E a lição é parentesco corporal e espiritual. parentesco corporal e espiritual. Então vamos continuar com o livro Diversidade dos Carismas. A gente está na página 486, no item 12. Guias e controles. Relacionamento com os médiums. O leitor da noite. Eu posso ler, não tem problema não. Pode ser? Guias e controles. Relacionamento com os médiuns. O leitor que se dedicar ao estudo da mediunidade em textos de língua inglesa encontrará constantes referências ao o controle do médium. O primeiro impulso seria o de traduzir essa palavra com a expressão guia espiritual, ou espírito familiar, originalmente adotada por Kardec. Há, contudo, matizações que precisamos distinguir a fim de penetrar mais na intimidade do assunto. Embora a palavra control seja, na opinião de Nandor Fodor, equivalente a guia espiritual, acho que esta expressão pode ter conotações bastante diferentes, dado que sempre o guia de um médium é uma presença dia a dia de sua atividade, como costumam ser os controles entre os ingleses e americanos, por exemplo. Em verdade, a figura do controle me parece mais atuante, ou melhor, mais ostensiva na prática britânica e americana do que entre nós, mas não muito bem caracterizada, de vez que o termo é usado para referir-se a qualquer outro espírito que se manifeste diretamente pelo sensitivo, sem a intermediação do guia.
Entendem eles como controle o espírito que supervisiona o trabalho mediúnico de seu pupilo, não à distância, como um guia formal, incumbido apenas da orientação do médium e de suas tarefas, mas como participante. É o controle que opera prioritariamente as faculdades do seu médium, instrução e mensagens próprias ou de terceiros, não incorporados. Mantém a boa ordem nos trabalhos e bloqueia interferências indesejáveis ou inoportunas, embora possa eventualmente ceder a sua vez a um outro espírito a seu critério exclusivo e pessoal. Em vista da sua familiaridade com o sensitivo, apoiada usualmente em fortes e antigas vinculações pessoais, o controle adquire considerável proficiência na manipulação das faculdades mediúnicas que, de hábito, ele próprio ajudou a desenvolver. A ampla literatura a respeito nos mostra o modus operandi de inúmeros controles que demonstram, pela súbita e oportuna interferência no fluxo de certas comunicações, a sua atenta vigilância sobre o processo de manifestação de outro espírito, quando for o caso. Não são muitos, contudo, os espíritos que obtêm permissão para se utilizar diretamente do médium, ou conseguem fazê-lo, ainda que autorizados pelo controle. O que mais comumente observamos é o trabalho do comunicante em transmitir seus pensamentos ao controle para que este, mais familiarizado com o médium, consiga adequá-lo às faculdades e características deste. Creio poder citar como exemplo dessa intermediação entre nós o trabalho de Emmanuel. Ao trazer espíritos recém-desencarnados, especialmente jovens em acidentes traumáticos, para que transmitam pela psicografia de Chico Xavier mensagens coerentes, bem ordenadas e ricas em indicações identificadoras como nomes próprios, locais e circunstâncias que somente os familiares têm condições de conferir. Segundo a informação de Ranieri, Emmanuel interferiu de maneira enérgica e decisiva, certa vez, quando tomava um rumo indesejável trabalhos de materialização a que se dedicava o nosso Chico. Além disso, é ele o autor de grande parte, se não da maior parte, da obra psicográfica captada pelo Chico, em seus muitos anos de exercício constante da mediunidade. Sua presença é ainda percebida ou inferida em trabalhos outros, escritos por diferentes espíritos, de vez que encontramos prefácios ou apresentações suas nas obras de André Luiz, Irmão X e Neo Lúcio. Cria-se dessa forma. Uma pausinha. Ele está dizendo, então, o seguinte: tem o médium e o espírito que está acompanhando o médium, o espírito que está supervisionando o médium, e mais próximo, é um espírito familiar. Ele está dizendo que esse espírito que acompanha diretamente o médium na mediunidade não é o anjo de guarda. O anjo de guarda pode exercer outras tarefas, né? Ele está dizendo que o espírito mais comumente acompanha o médium nessas reuniões mediúnicas é um espírito familiar, um espírito que atua, fala algumas palavras, equilibra o médium, mas não necessariamente o anjo de guarda dele. E está dizendo que, em alguns casos, o espírito, né, o espírito se comunica diretamente através do médium, mas que em muitos outros casos, esse espírito familiar, esse espírito que tá tomando conta dos trabalhos mediúnicos que o médium faz, ele é intermediário na comunicação. Então, muitas vezes, o espírito que vai se comunicar não está em condições de interagir diretamente com o médium. É o caso, por exemplo, de pessoas recém-desencarnadas. Essa pessoa recém-desencarnadas
não estão em condições de passar uma mensagem, de falar alguma coisa. Então, esse espírito, né, que controla e que está do lado do médium nas reuniões, ele faz um papel, ele está lá supervisionando, controlando, e às vezes até realmente intermediário das comunicações. Porque alguém que acabou de se matar, alguém que acabou de sofrer um acidente, não tem condições de fazer essa comunicação. Ele dá o exemplo do Chico e pessoas recém-desencarnadas. Nos nossos trabalhos, também acaba chegando espíritos recém-desencarnados. Hoje em dia tem muitas tragédias, acidentes naturais, e o nosso centro lá também recebe espíritos recém-desencarnados. Então, ao invés de o espírito se comunicar diretamente com o médium, o que eles chamam de espírito controle, está fazendo um intermediário, né? Para poder a comunicação fluir melhor, já que o espírito que está se comunicando não está em condições de fazer a comunicação direta. Queria colocar aí, falar umas coisinhas também. Bom, primeiro de tudo, que quando também, no caso do Chico, né, a maioria dessas comunicações dos jovens aí desencarnados, aí de acidentes, essas coisas, eram através da psicografia, né? Então, eu não, creio que houve também, talvez, a psicofonia, mas a maior parte era a psicografia. Agora, no caso, por exemplo, do Livro dos Espíritos, quem cuidava era o controle, aí, era São Luís, junto com Santo Agostinho, né? Eu acho que o Santo Agostinho era o vice ali. É ele que controlava aquilo lá, que ele podia, não podia vir espírito, né? Que ele chamava, se podia, não podia, né? A gente sabe disso também. E uma outra coisa que aconteceu conosco aqui foi, não sei se a maioria de nós aqui se lembra, talvez alguns não conheceram, né? O irmão Carlos, que a gente chamava de Fubá, ele desencarnou também, vítima aqui do AVC, né? Bom, e ele desencarnou, né? E a Mara, né? Foi um choque para a Mara, tudo. Mas depois de algum tempo, depois ele está consciente no plano espiritual, isso demorou bastante tempo, né? Ele queria dar uma mensagem para a família, né? E aí, através aqui do dito, falou isso para nós, a gente convidou então a Mara para vir aqui, acho que veio também o filho, mas foi gozado que no dia que o médium recebeu o Carlos para lhe dar a mensagem, o Carlos não conseguiu dar a mensagem, mas aí por um estado emocional dele, do espírito, que ele não conseguiria falar, né? Então, um outro espírito traduziu, né, para Mara o pensamento do Carlos. Foi isso que aconteceu. Bom, cria-se dessa forma um relacionamento pessoal proveitoso ao médium responsável e honestamente dedicado à sua tarefa. Ele aprende a confiar no amigo espiritual, de quem se habitua a receber apoio seguro e eficaz, que, no entanto, respeita seu livre-arbítrio. Os guias ou controles, quando também responsáveis e bem preparados para o trabalho a que se propõe, não costumam interferir em questões pessoais, a não ser em casos extremos e com apoio em sólidas razões. É hábito deles deixar que a decisão final fique a critério dos seus pupilos, aos quais, via de regra, transmitem opiniões e sugestões, mas não comandos ou imposições. Se o relacionamento atinge estas últimas características, alguma coisa não está bem nele. Ou o médium começa a transviar-se, ou o guia não corresponde à condição que deseja aparentar. De modo geral, contudo, a tarefa dos guias espirituais ou controle junto dos médiuns é exercida por espíritos de elevado status evolutivo, competentes e firmes naquilo que fazem.
Como nesse trabalho é considerado de natureza missionária, no mundo espiritual, é claro que a vinculação guia-médium não é fortuita, e sim programada antecipadamente em todas as suas minúcias. Há sempre uma série de compromissos, deveres e obrigações assumidos, de parte a parte, quando se prepara uma tarefa dessas que, em princípio, tem a duração de toda uma existência na carne. Não é difícil depreender-se quão desastroso é para o médium, uma vez chegado o momento de dar início à sua parte da tarefa, começar a refugá-la, seja por comodismo, egoísmo, indiferença, irresponsabilidade ou qualquer dificuldade de natureza meramente humana. É claro que seu livre-arbítrio será respeitado e nunca será arrastado à força para o exercício da tarefa combinada e para o qual seu guia está pronto e disposto a colaborar. Em casos assim, não apenas está ele assumindo grave responsabilidade, não pelo que fez, mas pelo que deixou de fazer, como também porque, sem a amorosa cobertura do seu orientador espiritual, ficará à mercê de espíritos desajustados que o induzirão a mais fundo mergulho em seus equívocos pessoais, em lugar de ajudá-lo a galgar um degrau ou dois nos inúmeros patamares da bíblica escada de Jacó. Há que considerar ainda, no verso da medalha, aquele que, não estando devidamente preparado ou programado para um trabalho mediúnico de fôlego, insiste em exercer faculdades insuficientes ou inadequadas, bem como diferentes daquelas em que foi treinado. Então, aí, Mesmo, só um minutinho só, Celso. Ele tá dizendo que a gente tem lá o guia espiritual, né? Normalmente, esse guia espiritual acompanha todo o trabalho mediúnico, né? Desde o começo até toda a tarefa mediúnica, ele acaba acompanhando. Mas a gente tem que ficar atento, né? Nesse guia espiritual. Esse guia espiritual, se ele está, por exemplo, interferindo no livre-arbítrio do médium, se ele se ofende com o que a gente perguntar para ele, né? Se para ver qual a natureza daquilo espírito que está se comunicando. Então, nem sempre quando você começa a desenvolver o trabalho mediúnico, vem um espírito que quer se passar por guia e às vezes ele não é um espírito elevado. Então, a gente tem que identificar a natureza desse espírito pelas palavras, as atitudes que esse espírito está levando, está atuando. Outra coisa a gente assume uma responsabilidade antes de reencarnar. Antes de reencarnar, tem todos os compromissos que a gente acaba assumindo. Uma delas é exercer a mediunidade. E, em alguns casos, a pessoa, antes de encarnar, assume que vai exercer a mediunidade e chega aqui e, simplesmente, por um motivo ou outro, acaba não exercendo a mediunidade. Então, ele se comprometeu em fazer uma coisa e acaba não fazendo. Ou seja, ele acaba postergando alguns compromissos que ele poderia fazer nessa vida. Logicamente, a gente tem um livre-arbítrio, né, para poder fazer uma coisa ou outra. Mas se a gente se comprometeu com a mediunidade, é que a gente acreditava, né, que antes de reencarnar, quando a gente tem a nossa visão mais ampla, que seria benéfico a gente trabalhar na mediunidade nessa encarnação. Se a gente se comprometeu e não faz, provavelmente deve ter algum prejuízo, né, de que a gente faz. Logicamente que a gente também tentar exercer a mediunidade sem ter condições dela também é prejudicial, né? Você quer forçar uma coisa que você não veio preparado para. Então, isso também é ruim. Então, por isso que está falando dos dois lados, né?
Você está preparado e não querer exercer, você não está preparado e querer exercer. As duas coisas são ruins. Mesmo o Dr. Fodor, que se coloca na postura de cientista e pesquisador e não de espírita, observa aqui. É certo que as qualidades morais do médium exercem importante papel. Se a mente e os objetivos do médium são puros, se ele ora pedindo ajuda ou se solicita aos seus bons amigos espirituais que oriente, parece que a solicitação é atendida. Fodor Nander, 1969. Acha, contudo, que o Dr. Fodor, que nem sempre são do melhor gabarito os que se propõem servir como guias ou controles, e parece até que eles disputam a oportunidade de fazê-lo. De minha parte, entendo a situação de outra ótica. A disputa pode ocorrer e ocorre até com significativa frequência, não, porém, entre guias que estejam a disputar um cargo, ou encargos entre espíritos cujas intenções são, no mínimo, discutíveis em agressivos assédio ao sensitivo. Ainda mais que sabemos que não poucas mediunidades apresentam de início sob vigorosa pressão perturbadora de espíritos desajustados. Muitos são os médiuns que pagaram elevado pedágio obsessivo antes de alcançar as condições satisfatórias para o eficiente equilibrado de suas faculdades. Em algumas frases, o Dr. Fodor traça um sumário perfil dos controles, dizendo que, por muito experientes que sejam, guardam certas limitações, vezes precisam consultar outros companheiros a fim de corresponder às questões mais complexas ou fora do alcance de seus conhecimentos. Isso é verdadeiro. Como escreveu Kardec, os espíritos não são mais do que seres humanos desencarnados e, por isso, não se convertem em sábios ou santos no momento seguinte, ou da morte ou do corpo físico. Na própria codificação, encontramos questões que, mesmo as entidades que compunham a equipe do Espírito da Verdade, declaram com a singeleza pura da grandeza desconhecer ou não ter como explicar pela carência de terminologia ou de conhecimentos adequados por parte dos encarnados. São pacientes e sempre dispostos a ajudar, mas, na expressão do Dr. Fodor, não acatam ordens e gostam de ser tratados com cortesia. Criam usualmente uma atmosfera de religioso respeito, mas nem todos se apresentam como pessoas de santa disposição. Walter, controle da médium Margery, não hesitava em despachar uns tantos palavrões se algo o desagradava de maneira especial ou demandar as favas os que os atormentavam com perguntas impertinentes. Conta Fodor que uma dessas irritações deu-se com Udine, que o acusou de estar fraudando. Walter despejou sobre o mágico um monte de maldições em linguagem imprintable, ou seja, impublicável. O controle da senhora Travers Smith, que se identificava como um antigo sacerdote egípcio ao tempo de Ramsés II, também praguejava e xingava à vontade quando as coisas, no seu entender, não corriam bem. Outro controle da senhora Travers Smith, de nome Peters, e que se servia do grupo para promover suas próprias experiências, era excelente para criar testes para suas pesquisas, mas, quanto ao seu caráter, ainda segundo Fodor, não era, como se diz, flor que se cheirasse. Às vezes, os controles se especializam em determinadas tarefas, um para trabalhos de efeitos físicos, outro para psicografia, e assim por diante, bem como para este ou aquele assunto. Um espírito que se identificou como Cristo D'Angelo, junto de um médium de nome Rossi, declarou que só dispunha de poderes com a voz, ou seja, trabalhos de psicofonia. A observação é de profundo interesse por duas razões importantes. Primeiro, porque vemos um espírito que expõe honestamente suas próprias limitações, transmitindo aos médios uma lição,
não apenas de humildade, mas de não pretender desempenhar tarefas que não estão ao seu alcance ou não se acham incluídas na sua programação. Segundo, porque nos leva à evidência, nem sempre reconhecida e comentada, de que há espíritos que funcionam como médiuns de outros espíritos. Destaquemos este último aspecto para um comentário mais extenso. Mais uma vez, há que fazer uma distinção que nos propicie uma interpretação mais nítida dos complexos aspectos aqui envolvidos. O fato de funcionar o controle, ou guia espiritual do médium, como intermediário para certas comunicações, não quer dizer que todos eles operem como médiums, no sentido habitual da palavra. Muitos deles apenas captam as emissões de pensamento de um companheiro espiritual e as retransmitem ao médium encarnado para que este possa convertê-la em palavras escritas, faladas ou símbolos. Embora isso não deixe de ser uma intermediação, não representa a rigor uma forma de mediunidade tal como a conhecemos, se ficarmos adstritos ao conceito de que o médium é aquele que serve de intermédio entre os seres desencarnados e os encarnados. Há, contudo, exemplos bem caracterizados de espíritos que não apenas descrevem o que estão captando de outros espíritos, mas funcionam mesmo como médiums de tais companheiros, servindo de ponte psíquica àquele que não tem condições de utilizar de um médium encarnado a fim de alcançar com o seu recado outros seres encarnados. Não é este, creio eu, o caso de Emmanuel, que parece criar condições para o próprio espírito transmitir o seu pensamento ao Chico, em vez de utilizar-se de Emmanuel como médium. Calma, calma aí. Então ele está dizendo que na maior parte das vezes, né, o Emmanuel no Chico não está ele não está sendo médium, né? Ou seja, os espíritos se comunicam diretamente com o Chico, desde que o espírito esteja em condições da comunicação. Então, Zé Luiz, Irmão X e outros devem se comunicar diretamente sob a supervisão do Emmanuel. Em outros casos, ele serve realmente como intermediário, como médium. Então, o Emmanuel acaba sendo o médium dos espíritos que não têm condições de escrever, por exemplo. Então, o espírito, então o Emmanuel capta o pensamento, o nome, as condições do espírito, e ele repassa todas essas condições, tudo isso para o Chico. Então, ele está realmente servindo como médium, bem no meio entre o espírito que quer se comunicar e o Chico. Lá para cima, ele está dizendo que nem todos os guias espirituais são flores que cheirem, né? No caso do Dr. Ford, que era um cientista, ele estava simplesmente investigando, né, como se comportava a- as comunicações mediúnicas. Ele fala também que no início da mediunidade pode haver, o médium pode estar muito obsediado. Então, no início da mediunidade, no desenvolvimento da mediunidade, pode realmente haver uma competição entre os vários obsessores, entre vários espíritos, né, para se comunicar. Depois que a mediunidade que essa obsessão vai sendo diminuída e vai sendo eliminada, aí sim o guia verdadeiro começa a se comunicar e começa a dar a mensagem. Mas o que ele está dizendo lá desses espíritos que não são porcos de cheiro, dá a impressão que é um espírito mais atrasado que está lá querendo se passar, por exemplo, pelo guia. São Né? pseudo-sábios, né? O pseudo sábio, isso. É porque também ele não era um espírito, o Armando Fodor é um parapsicólogo. Então, os espíritos com quem ele teve contato nem
não necessariamente vão ser espíritos iluminados, ou muito menos os seus guias espirituais, né? Ele não uma investigação científica, mas não quer dizer que tenha base moral ou ético-moral. Então, Perfeito. Mas mesmo nas nossas reuniões mediúnicas, quando a gente está a gente tem que estar sempre atento o espírito que está se passando como guia. Se ele é realmente o guia ou se está se passando como guia. Então, a gente, analisando, né, a comunicação, as palavras, a coerência dele, a gente pode tentar identificar se é um guia espiritual, realmente, ou se é alguém que é um pseudo-sábio, alguma coisa que a pessoa tá lá fazendo a função de guia, mas não é realmente o guia do médium. Outra coisa que ele fala lá, que mesmo um espírito de um certo grau evolutivo, ele não sabe tudo, né? Então, digamos que ele é consultado, você poderia me falar sobre qual a condição do espírito tal que está desencarnado? E aí ele fala, eu sei lá como ele está a condição do espírito, eu não estou acompanhando o dia a dia desse espírito. Aí ele se comunica, por exemplo, com um outro espírito, né? E pergunta, fulano de tal, como é que está? Posso informar alguma coisa? Ah, pode. Eu fui informado que fulano está nessas condições, né? Então, pode você estar lá, você tem uma visão mais ampla, mas você não sabe tudo e você não conhece a condição de todo mundo que está desencarnado. Né? E muitas, às vezes, na reunião mediúnica também acontece muito que o guia está falando ali, né? E, de repente, ele está... Mandaram dar um aviso aqui, eu tenho um remédio para me passar para fulano aqui. Quer dizer, ele já explica assim que não é ele que está dando, né, mas ele recebeu a informação de que aquele remédio de uma planta que está dando, né, algum outro espírito mandou passar por ele. Então ele foi o intermediário assim, daquela situação, né? E outra coisa que também acontece nas nossas reuniões é, de vez em quando, né, é, o espírito que passa no final, né, para dar uma mensagem, de vez em quando não é o usual. Então, normalmente, aquele médium tem um certo espírito que está dando comunicação direto há muito tempo. E, em alguns casos, em algumas situações, naquela noite específica, esse guia espiritual dá abertura para um terceiro espírito falar. Isso não é comum, mas isso também acontece. E você olhando, analisando a mensagem, você vê que é coerente e tal, que está tudo dentro dos conformes. Só que o guia espiritual que deu permissão para que um outro espírito falasse naquela noite. Bom, André Luiz relata um episódio, acho que no livro Libertação, em que o espírito se concentra como médium para que Matilde consiga manifestar-se perante Gregório, né? Essa passagem da Matilde com Gregório é um negócio bem emocionante, né? Mais de uma vez, nos anos de prática dos trabalhos mediúnicos, tive a oportunidade de presenciar fenômenos semelhantes. Numa de tais ocasiões, o espírito manifestante produziu um convincente fenômeno de xenoglosia. Acho que era tão forte a sua fixação no idioma da língua que falara na terra, húngaro,
que o seu pensamento estava sendo transmitido pelo médium nessa língua. Devo acrescentar que o médium nada conhecia de húngaro, na sua presente existência, embora tenha sido húngaro na vida imediatamente anterior. De repente, suspendeu-se por alguns momentos a penosa tentativa de diálogo. Quando o médium voltou a falar, já nos foi possível o entendimento em português. Interrogado posteriormente um dos nossos amigos espirituais, podemos considerá-lo como um dos controles do médium, ou seja, um espírito familiar, nos explicou que, em vista da dificuldade criada pela dramática xenoglosia e pela aflição do espírito em manifestar-se, ele, controle, interferiu no processo, passando a funcionar como intermediário entre o manifestante e o médium, ou seja, o pensamento continuou sendo a do húngaro, embora agora, porém, transmitido ao médium de tal maneira que este podia vazá-lo em português. Reportando-se novamente ao caso de Emmanuel, nas tarefas em que ele traz a Francisco Cândido Xavier espíritos que, sozinhos, não teriam condições de se manifestarem, e os assiste, é oportuno verificar mais uma vez a fantástica precisão dos conceitos doutrinários e experimentais, sempre que a fonte é boa. Digo isto porque encontro na erudita exposição do Dr. Fodor esta observação. No caso de Cristo d'Angelo, alguns espíritos muito transmitem mensagens aos destinatários com suas próprias vibrações vocais. Manifestam-se através do controle, do que resultava certa mixagem no sotaque e predominância ocasional do timbre de voz, usualmente empregado pelo controle. Idem. Os problemas da comunicação, contudo, são de tal maneira complexos que não podemos ter a esperança de chegar ao fundo deles com apenas algumas especulações, principalmente porque a cada estágio que alcançamos, uma nova safra de dificuldades está à nossa espera. Por exemplo, se o espírito fala, mas apenas usa a linguagem do pensamento, como é que pode ter sotaque ou falar línguas que o médium não conhece? Evidentemente, não há explicações para tudo, e ainda há pouco observamos que nem os espíritos amplamente mais experimentados do que eu não se arriscam a definir, conceituar e explicar tudo o que lhes seja perguntado. Pelo menos, não é esse o procedimento dos espíritos responsáveis e sensatos. O que não impede que possamos formular e propor hipóteses que ficam, como costumava assinalar Kardec, à espera de um teste final de verificação. Entendo realmente que o espírito não fala, conforme já vimos, há uma unanimidade no sentido de que a linguagem deles é o pensamento. Ocorre, não obstante, um acoplamento do perispírito na entidade manifestante com a do médium, através da aura, como também já vimos. É por meio desse mecanismo que o espírito manifestante assume certos controles do corpo físico do médium, através do qual irá como que materializar a sua mensagem. Vimos também como Hernani Guimarães Andrade, que a profundidade do transe depende do mais amplo ou mais reduzido espaço que o médium conceda a esse acoplamento espiritual. Parece lógico concluir-se, portanto, que nos casos em que a chamada incorporação é mais completa, ou seja, quando o médium cede o máximo de espaço possível, sem abandonar de todo o controle remoto do seu corpo, o espírito parece ficar mais à vontade e com mais efetivo controle sobre o instrumento humano de que se utiliza no momento. Como também observamos Alhures, Silverbirch se refere a um punhado de fios através dos quais ele mantém os comandos que lhe facultam transmitir o seu pensamento. Uma vez reunidas as condições para que esse comando seja o mais completo possível, é claro que lhe é facultado impor aos instrumentos até suas características pessoais e a sua língua mais recente,
cacoetes, tiques nervosos, gagueira, sotaque e até mesmo o tom de voz. Segundo pude observar, sempre que tais fenômenos ocorrem, o médium mergulha num transe mais profundo, do qual desperta sem se lembrar do que ocorreu ou do que disse enquanto sob controle do manifestante. Daí a expressão, inadequada a meu ver, de que a mediunidade é inconsciente. O espírito médio afasta-se mais de seu corpo físico a fim de ceder mais espaço. Não, porém, que mergulhe na inconsciência. Um médium de meu conhecimento e com o qual trabalhei durante alguns anos dizia-me que, com certos espíritos que recebia por incorporação, ele se mantinha lúcido e consciente, acompanhando até o diálogo com a pessoa incumbida de falar com os espíritos. Com outros, isso não ocorria. Parece que para que se manifestarem precisavam de mais espaço no seu psiquismo. Um desses espíritos era de uma presença particularmente marcante e característica. Vivera na França do século XIX, morrera na Revolução de 1848 e conservava o seu forte sotaque ao utilizar da instrumentação mediúnica. Era fácil para nós identificar sua aproximação, porque, momentos antes de começar sua manifestação, o médium parecia regurgitar certa quantidade de ectoplasma, como se estivesse, e isto é a opinião do próprio médium, a elaborar uma espécie de garganta fluídica através do qual pudesse o espírito expressar-se. Seu tom de voz era baixo e profundo, e o sotaque francês lá estava inequívoco, característico e constante. E como reclamava com a ternura de um irmão amoroso do aparelho fonador do médium, que ele dizia assemelhar-se a uma chaminé semi-obstruída pela picumã dos muitos cigarros fumados ao longo de muitos anos. Parece que assim como certos espíritos atuam diretamente sobre os centros nervosos da visão, de encéfalo, ou da audição, cóclea, uns tantos outros devem atuar diretamente sobre os centros nervosos da fala ou da motricidade. Basicamente, o processo é um só. E a força mesma do pensamento que excede comandos mentais aos diversos centros, como se o corpo que lhe está sendo emprestado pelo médium fosse o seu próprio, tal como ensina Kardec. Isso explica ainda por que é possível a um só médium, como tem sido observado, receber simultaneamente 2 ou 3 espíritos, um deles escrever com a mão direita, o outro utilizando da esquerda, enquanto um terceiro fala por psicofonia. A digressão, contudo, está nos levando longe demais, e ainda temos a dizer acerca dos controles, guias ou espíritos familiares. Podemos observar que os guias ou controles costumam atuar também em grupos, contando com a colaboração de companheiros desencarnados de nível semelhante ao seu, ou se colocam como auxiliadores mais modestos, embora não se perceba nenhum ranço de comando da hierarquia neste relacionamento e nada absolutamente de autoritarismo, ainda que haja nítida definição de autoridade. Há, pois, uma autoridade que não se impõe, mas é reconhecida sem constrangimento e acatada com respeito. Em algumas raras oportunidades, podem até ocorrer incidentes devido a algum equívoco da parte dos espíritos participantes da reunião, ou, mais comumente, por causa de problemas suscitados entre os próprios encarnados. Conta o Dr. Fodor que, numa sessão em que Staton Mose funcionava como médico, houve um descontrole qualquer e, em vez de se produzirem focos luminosos, como estava programado, o cômodo ficou literalmente cheio de uma fumaça fosforescente, que deixou o médium apavorado, julgando-se em chamas. Em outra ocasião, em vez do perfume prometido, algo saiu errado com os preparativos, de tal sorte que o ambiente ficou insuportável por causa do mau cheiro que expulsou todo mundo da sala.
Os controles ou guias espirituais raramente se identificam com algum nome conhecido do passado. Optam pelo anonimato e preferem ser avaliados pelo trabalho que realizam, pelas ideias que transmitem, pelos ensinamentos que ministram. Costumam ser simples, tranquilos, profundamente humanos e compreensivos, enérgicos quando necessário, mas nunca são autoritários. Parecem, às vezes, um tanto frios e distantes, indiferentes e até insensíveis ao observador desatento. É preciso, no entanto, compreender que a visão que tem dos problemas humanos é inteiramente diversa da que costumamos ter aqui. Por que razão iriam se afligir ante a dor maior de um amigo encarnado, se sabem que é precisamente aquele o amargo remédio prescrito pela lei divina para corrigir uma grave disfunção espiritual do passado? Deveria o médico deixar de operar um paciente em estado grave ou de receitar um remédio salvador porque a operação vai doer ou o remédio é amargo? Os amigos espirituais que se responsabilizaram pela tarefa de nos orientar partiram conosco o sofrimento que experimentamos, procuram amenizar as dores físicas e morais com a sua presença ou com sua palavra de consolo e estímulo, mas ainda que possam não interferirem para remover as dificuldades que ali foram postas precisamente pelo valor educativo que representam para o espírito em tarefas retificadoras. Sabem eles que nenhum sofrimento é gratuito. Não é, pois, indiferença ou insensibilidade, mas precisamente porque nos amam e estão ali para nos dar o apoio de que necessitamos, ou que jamais inclui o ato de carregar para nós a cruz que nos cabe. Os médiuns costumam aprender logo a identificar seus vários amigos e guias espirituais por sinais ou vibrações específicas e características de cada um. A maneira de incorporar-se, de saudar, um gesto breve com as mãos, com um tom de voz, um sotaque especial, certos maneirismos, enfim, perfeitamente identificadores. Tão marcantes são essas características, apesar de sutis e quase imperceptíveis, que quando um espírito mistificador tenta imitá-las, procurando assumir a identidade alheia, pode ser com relativa facilidade desmascarado, se o grupo estiver atento e for bem orientado. Embora eu não tenha tido disso experiência pessoal, estou informado de que certas incorporações provocam no médios sensíveis alterações em batimentos cardíacos, temperatura, pressão arterial ou reações na bioquímica do sensitivo. Examinaremos as diversas incorporações ocorridas com o médio John Ticknor, em Nova York. Conan Doyle observou que a sua pulsação era de 100 batimentos, quando controlado pelo espírito do Coronel Lee, 118 quando sob a influência de Black Hawk, Gavião Negro, e 82 em seu estado normal. Experiências sobre o melhor controle científico foram feitas com resultados semelhantes com a senhora Eileen Garrett, em quem não apenas as pulsações eram consideravelmente alteradas, mas também pressão arterial, temperatura e a reação em certas drogas. Sabemos, por outro lado, que espíritos desencarnados em decorrência de doenças graves costumam transmitir ao médium as sensações que experimentam quando ainda na carne, dispneia, taquicardia, dores bem como cegueira, gaguez ou mudez, geralmente porque a língua lhes havia sido cortada, como tivemos a oportunidade de testemunhar mais de uma vez em trabalhos práticos. Isso, porém, é uma observação de passagem, de vez que não é o caso com os guias mais de elevada condição evolutiva. Por mera curiosidade informativa, lembraremos os nomes de alguns controles e guias médios conhecidos do passado. Os de Daniel Douglas Home jamais se identificaram nominalmente. Referiam-se a si mesmos como nós, e isso lhes bastava. Relutantemente, ao que eu não saiba, identificam-se alguns dos muitos espíritos que trabalham junto ao Staton Moses,
revelando as personalidades que se ocultavam atrás dos pseudônimos com que assinalavam as comunicações por meio das quais transmitiam seus ensinamentos. Imperator teria vivido como Malaquias, o profeta bíblico. Preceptor declarou ter sido Elias. Vátice dizia ter vivido como Daniel. Teófilos seria João Batista. Teósofos são João Apóstolos, e assim por diante. Entre os sábios e filósofos identificaram-se Solon, Platão, Aristóteles, Sêneca e outros. Hector dizia ter sido Hipólito. Prudence identificava-se como Plotino. A médium Rosemary, que produziu material mediúnico do maior interesse, era controlada por um espírito que preferiu ser chamado de Lady Nona, e que fora, em tempos remotos, esposa de um faraó. O conhecido controle, que se apresentava como John King, identificou-se como Henry Owen Morgan, bucaneiro e pirata. Foi, na opinião do Dr. Fodor, o mais romântico controle espiritual e tem uma longa e dramática atuação na história das experimentações mediúnicas do século XIX. Katia King, que se apresentava como sua filha, tornou-se mundialmente conhecida por causa das experiências de materializações realizadas pelo eminente cientista britânico William Crookes, em trabalho com a médium Florence Cook. Curioso aspecto da questão é a extraordinária riqueza de guias e controles que assume a identidade de índios americanos, a começar por Silver Birch, o conhecido amigo espiritual do jornalista Maurice Barbanel, o qual trabalhou regularmente, creio que mais de 40 anos consecutivos. É longa lista de guias índios, especialmente de médicos britânicos. North Star, Sra. Leonard, Red Cloud, Sra. Roberts, White Eagle, Sra. Cook, White Feather, Sr. Sloan e inúmeros outros. Ao que tudo indica, viveram entre os índios americanos entidades bastante experimentadas nas lides espirituais e que certamente traziam na memória integral uma respeitável bagagem de conhecimentos e até mesmo elevado grau de sabedoria. O assunto estaria a exigir um estudo mais profundo, tema para uma excelente tese de doutorado para que nos proporcionasse uma visão mais clara dessa temática fascinante. Além dos índios, porém, é comum encontrarmos guias que se identificam melhor com as vivências na China, na Arábia ou no Egito. O que importa, contudo, não é a identidade que o espírito escolhe para apresentar ou para se ocultar, e sim a qualidade e o nível do trabalho que realiza junto ao médico. Pelo menos nas manifestações que chegaram ao nosso conhecimento, o espírito de verdade recusou sistematicamente a identificar-se a Kardec. Como se observa no diálogo constante de obras póstumas, ocasião na qual o codificador insistiu e reiterou sua solicitação enquanto a entidade se manteve irredutível. Só ficamos sabendo por lógica inferência que se tratava do próprio Cristo, ante a bela mensagem que aparece assinada por Jesus em O Livro dos Médiuns, capítulo 31, e posteriormente reproduzida em ligeiras alterações, mas com idêntico conteúdo em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, O Cristo Consolador. Esse é, aliás, o texto em que a entidade exorta: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. As demais mensagens incluídas nesse capítulo 6 confirmam o autor delas como sendo o próprio Cristo. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, etc. Espíritos que se apresentam como guias ou controles permanentes, mas se revelam autoritários, impacientes, sempre prontos a ditar ordens, impor rituais, vestimentas ou posturas exóticas, ou pregam doutrinas peculiares, precisam ser considerados com senso crítico severo e extrema cautela, para que o grupo não se envolva em dificuldades imprevisíveis e deixe de realizar tarefas provetosas para as quais, porventura, estivesse programado.
É muito conhecida no Brasil a atuação dos guias e controles que se identificam como índios, caboclos, pretos velhos, vovós ou crianças, especialmente, mas não exclusivamente na área da Umbanda. É aspecto esse que considero pessoalmente com grande respeito, mas sobre o qual não me sinto preparado para discorrer, mesmo porque existe ampla literatura a respeito de autoria de pessoas mais bem informadas no assunto do que eu. É bom lembrar, ainda que controles em geral e não especificamente guias, nem sempre são nem sempre são entidades desencarnadas, o que quer dizer que podem ser espíritos que se acham encarnados. Embora sem condições de assumirem tarefas que exijam maior cota de presença e participação, podem, contudo, manifestar-se com alguma regularidade. O Dr. Fodor lembra que quem primeiro chamou a atenção para este aspecto foi Allan Kardec, simultaneamente com o juiz Edmunds, nos Estados Unidos. Cita o Dr. Ford um artigo do juiz sobre o assunto na publicação Spiritual Tracts, de 24 de outubro de 1857. A manifestação ocorreu através de sua própria filha, Laura, que funcionava como médium. Edmunds conhecia a pessoa, mas não havia há cerca de 15 anos. Diz eles que a identificação foi perfeita à vista de vários elementos de indiscutível autenticidade. Porque o juiz concluiu, obviamente, que o seu amigo estava já desencarnado, mas verificou mais tarde que ele continuava muitíssimo bem vivo. Acrescenta ele que vários outros episódios da mesma natureza consolidaram sua convicção na realidade do fenômeno. Muitos outros casos aparecem narrados em livros como Seen and Unseen, de A.K. Bates, Animismo e Espiritismo de Azakov. There is No Dead, de Florence Marryat, e tantos outros que o Dr. Fodor cita na sua extensa pesquisa sobre esse aspecto particular da fenomenologia mediúnica. Não há, pois, como deixar de simpatizar com o desalento de Colin Wilson quando se queixa da dificuldade de conceituar, definir e catalogar fenômenos psíquicos, humanos em geral, diria eu. Aí está o fenômeno híbrido e complexo. Temos visto aqui, neste livro, que nem todas as manifestações resultam de puro exercício da faculdade mediúnica. Vimos espíritos que funcionam como médiuns de outros espíritos. Como podemos observar a seres encarnados que se manifestam como espíritos, através dos sensitivos encarnados? Como conceituar este último caso? O espírito encarnado que se desdobra para manifestar-se a lures está produzindo um fenômeno anímico de desdobramento e deslocamento espacial para ir ao encontro de um médium e, simultaneamente, um fenômeno mediúnico, pois funciona como entidade desencarnada que muitas vezes nem se identifica ou sabe conscientemente que ali esteve. De outras vezes, o espírito encarnado atua através do seu próprio organismo, também como espírito, na plena posse do seu potencial, de sua experiência, de seus conhecimentos acumulados ao longo de muitas existências. Isso pode ocorrer quando fala em regressão de memória, desdobrado, quando escreve por psicografia anímica, por inspiração, ou desenha, pinta, etc. Esse aspecto foi percebido com extrema acuidade por Frederick W. Myers, que, em sua obra acerca da sobrevivência humana, Human Personality and its Survival After Codely Dead, tem isto a dizer. O gênio mais completo seria, assim, a expressão da autopossessão mais completa, da ocupação e comando do organismo todo pelos elementos mais profundos do eu, que atuam como apoio de um conhecimento mais perfeito através dos canais de comunicações mais seguros. Está em Myers, Frederick W. 1920. Páginas adiante, já na conclusão, reitera ele essa interessantíssima observação ao declarar que o gênio
como dissemos, resulta de uma espécie de clarividência exaltada, mas não desenvolvida. A invasão subliminar que inspira o poeta ou o músico, proporcionando uma percepção profunda, mas vaga, desse mundo invisível no qual o vidente ou médium percorre com a visão mais limitada, porém mais precisa. Idem. Entendia, portanto, o eminente pesquisador britânico que a genialidade se torna manifesta quando o espírito encarnado consegue vencer e dominar o organismo a ponto de fazê-lo dócil instrumento da experiência e saber que dispõe nas amplitudes da sua memória integral. Não, leitor, não estamos fugindo ao tema deste módulo, ou seja, o controle. Estamos falando do espírito encarnado que assume o controle do seu corpo. Não apenas no sentido de mantê-lo em bom funcionamento de rotina, mas para expressar-se através dele, como faria um médium encarnado. Para que utilizar um médium se ele dispõe do seu próprio corpo e sabe como utilizá-lo adequadamente? Enfim, são amplas as especulações, mas já é tempo de colocarmos um ponto final antes que o capítulo vire um novo livro por si mesmo, porque o autor perdeu sobre o assunto o controle que deveria ter mantido. Kkkk. Ele tava assim, rodando, quem sabe, cachorro que corre atrás do rabo, assim, procurando, e enfiando mais coisas, não sabia mais o que, para onde ia. Então, ele está mostrando aí, né, que o médium, né, tem o seu controle, tem o seu guia espiritual. A gente já viu que esse guia espiritual não precisa ser o anjo de guarda. Então, está passando o guia da Sônia, está passando o guia da Ângela, está passando o guia do Roberto. Não necessariamente do Sandro, não necessariamente é o anjo de guarda. Esse pode ser um espírito familiar que está trabalhando como guia espiritual. E pode trabalhar durante toda a encarnação. Aí está dizendo aí que os guias, às vezes, não se identificam com nomes reconhecidos do passado. E às vezes não é interessante ele falar, é fulano, é Chico Xavier, é João Evangelista, é João Batista, é Kardec, porque às vezes isso pode até atrapalhar nas comunicações. A pessoa pode se sentir mais do que é e a maioridade acaba, pode ter problemas, né? Outra coisa que ele está dizendo aí é que o que a gente já discutiu em outras reuniões, que o espírito tem sotaque, o espírito demonstra vários tipos de coisas, né, que dá a impressão que não é só pensamento. Então, fala, se você está transmitindo só o pensamento, e você reproduz o pensamento através da fala, tipo da psicofonia, por que a fala tem sotaque? Aí ele está dizendo que é meio complicado você discutir isso, né? Um espírito tem um sotaque francês, um sotaque alemão, um sotaque... Ou Bezerra de Menezes, quando fala pelo Divaldo, tem toda aquela característica, né, que a gente reconhece que é o Bezerra de Menezes. Ou quando o dito fala, a gente reconhece todas as características, modo de falar, que é o dito. E assim como os espíritos, né, os guias que passam nas nossas reuniões. Ele está dizendo que também é que isso, a, o médium acaba cedendo maior ou menor espaço para o espírito se comunicar. Então, quando o transe é maior, ou seja, o espírito do médium, ou o espírito do médium acaba se afastando mais,
cede mais espaço na consciência, né, para que o espírito penetre, que o espírito se comunique. Nesse caso, onde há um transe maior, há um desdobramento maior, é quando o médium entra em estado de, como diz aí, inconsciência, né? Na verdade, ele não está inconsciente, ele só não lembra do que, de como foi a comunicação. Ele é consciente, o espírito é consciente de tudo que está acontecendo, mas na volta ele não lembra. Mas nesse transe maior, nesse desdobramento maior, é possível que, como o espírito está se comunicando, tem um controle maior de tudo, da garganta, de todas tudo isso, ele consiga imprimir características de fala, de sotaque, de jeito, maior do que, por exemplo, é, num transe onde o desdobramento não é muito grande. O desdobramento é pequeno. Por exemplo, a minha percepção sobre a mediunidade da Ana. A Ana, por exemplo, quando ela se comunica, a impressão que eu tenho é que ela fala, o jeito dela falar é o mesmo jeito dela falar normalmente. Então, se ela, por exemplo, às vezes ela fala normalmente, tem um jeito, um negócio, eu tenho impressão, essa é a impressão minha, tá? Impressão minha, que ela acaba na comunicação falando mais ou menos como ela fala corriqueiramente. Então, isso me dá a impressão que o transe dela não é tão profundo. E isso, provavelmente, ela tem uma consciência maior do que, por exemplo, o Zé Antônio, que acaba não se lembrando da comunicação. Isso é uma impressão minha, tá? Mas não sei se é verdade ou não, mas é uma impressão que eu tenho, né? Do tipo da mediunidade, por exemplo, da Ana e do Zé Antônio, que são diferentes em termos de um é consciente e o outro é inconsciente. Falei besteira? Não, não falo besteira, não. Eu gostei de uma. Eu não sei quem agora, não lembro se foi o comentário do Dr. Fodor, que estava falando que o espírito que se comunicou, ele foi falar em uma linguagem desconhecida, né? Mas para isso ele utilizou do ectoplasma para produzir uma garganta no próprio médium, de tal forma que ele utilizou essa garganta para poder se manifestar, né? Eu falei, caramba, se manifestar, ou seja, para trazer a linguagem que ele queria produzir, porque ele não estava confortável com a garganta do médico, ele teve que produzir uma garganta, né? E aí, e depois ele comenta que o médium acabou sentindo, ou não sei se era do outro espírito, né? Quando ele produz isso aí, acaba sentindo que o espírito que se comunicava também ele fumava, não sei o quê, e ele sentia o gosto do cigarro, do pigarro, uma coisa assim, né? É, sabe, você vai atrás desses negócios, você fica meio louco, né? Porque você não acaba concluindo muita coisa. Mas o que é interessante, acho que a gente tem que estar aberto para as coisas. Principalmente quem frequenta a reunião mediúnica, né? E está sempre observando, fazendo as avaliações, por mais simples que sejam, né? Está sempre avaliando isso, porque a mediunidade ela é singular, ou seja, para cada médium é um médium, né? E nenhum é igual ao outro, né? Como ele acabou de falar. A Ana tem uma certa característica de apresentar a mediunidade dela. O Zé Antônio é um pouco diferente, né? Então, um pode ser mais profundo, que eu também concordo com o que ele fala, assim, porque o outro é mais superficial, né? Mas não deixa de ser válido também, né? Porque o interessante é deixar o espírito ali, provar a energia anímica, né? Para depois ele se restabelecer, né? No caso de espíritos
precisam de ajuda. Agora, o guia, quando ele oferece, ele toma um médium, né? Eu acho que aí tem várias formas, né? Várias formas de pronunciamento de cada médium. O importante é você reconhecer que aquele espírito é aquele espírito guia dele, né? Quando se apresentou e veio sempre, ele tem um trejeito, tem uma condição que logo você percebe que é o espírito, né? É isso aí. Peraí, Roberto. Aninha, quer falar alguma coisa? É, isso que você falou aí sobre o meu tom de voz ser diferente, realmente eu sou super consciente do que eu estou falando conforme eu vou recebendo a, a intuição, né? Eu vou o meu tom de voz não muda. Eu, por mais que seja assim, um pouco violento, continua a mesma coisa, né? E também esse que o Celso falou aí agora é, do médium, né? E o mentor, o espírito que está comunicando para passar uma mensagem. Só quando aquele que ficava mesmo, que me acompanhava, falava, eu sentia uma diferença enorme, porque parecia que eu me sentia assim, abraçada, entende? Que é esse que está sempre junto comigo, sabe? Eu sinto quando ele chega perto de mim, eu sinto a presença dele, a energia dele, esse continua direto comigo. E tinha outros também que falava, eu não senti, a energia é completamente diferente, sabe? Então, você sabia que não era o que me acompanhava que estava falando. É assim mesmo que era. Uma pena que eu não estou mais podendo trabalhar, né? Mas tudo bem, está ótimo. É só isso. Agradeço. Bem, Roberto? Eu disse aqui, não é, Lourenço, que acontece cada coisa que a gente fica assim um tanto preocupado, né? Uma vez quando a assessora lá no Tecílio ainda, no salão grande já, aí veio um espírito querendo passar por mim, mas ele falava como um árabe, ele era um árabe e falava como árabe. Eu falei, eu não vou conseguir falar o que você fala com a minha língua, né? E ele balançava, não vou conseguir falar isso aí, né? Não tem jeito, não vou continuar não, né? Eu falei, volta lá, fala, converse com alguém que te ajude para voltar aqui e conversar, mas desse jeito não vai dar certo. Aí ele foi embora, né? E não voltou, não voltou. Agora, outros espíritos com outros idiomas, em mim, né? Eu crio uma certa timidez, né? E um certo receio de falar o idioma que o espírito está falando. Então, dá aquele medo, assim, de você estar sendo enganado, dá medo de você errar, dá medo de você não ser compreendido, dá medo de um monte de coisa. Eu já vi um monte de medo, é um a mais, acho que não vai dar diferença, né? Mas dá esse problema em mim, entendeu? Então, como o Espírito vai falar, Joe, sei, que Joe, não sei o que é Joe, não é? Sou eu, sou Joe, aí vira aquele rolo. Então, eu prefiro, assim, deixar para outro médium, né, que tenha mais facilidade do que eu, porque eu fico muito preocupado, vamos dizer assim. Mas a passagem do espírito é verdadeira, dá para passar, só que eu teria que perder essa cisma aí, né? Bom, Roberto, eu fiquei com uma curiosidade de perguntar para você. Ah, É que você tem evidência, né? Mas vamos é, supor que você não estivesse vendo o espírito. é, Aí o espírito é um espírito aí de linguagem espanhola, né? E queria ele se manifestar, mas você não está vendo ele.
E Não, aí? Como é que, no seu critério você vê e fala, não vou deixar. porque E aí, né? Porque os aí, outros médios não aí enxergam sim. o espírito. Aí ia ser um problemão, né? Se passava o árabe lá e ninguém ia entender nada, né? Agora, quando é outro idioma, eu digo para o espírito, eu posso escrever o que você vai ditar, né? Aí dá. Aí, então, escrever. Agora, como nunca dá tempo, é tudo um tempo muito curto, né? Então, já não dá tanto mais para escrever. Mas se não tivesse evidência, Celso, seria assim mesmo, nos espanhóis, no mexicano, né? Até nos árabes aí, mas italiano também, né? É raro aparecer um espírito português, viu? Isso é muito raro. Uma vez, uma vez, não foi uma vez, algumas vezes aconteceu isso, né? Mas uma vez aconteceu que eu fiz a pergunta. O Antônio recebeu um espírito que, para mim, era o espírito de um índio. Ele falava lá, não era tupi-guarani, não sei, eu não sei que língua que ele estava falando lá, mas ele e falava, não era árabe também, mas eu dava a impressão de que ele era sabe, era uma linguagem indígena. Aí, bom, tudo bem, né? Aí eu perguntei depois lá eu não sei se foi o Jeremias ou se foi o próprio Dito aí que eu perguntei, ou foi um outro espírito lá, né? Eu perguntei assim, mas que adianta ele vir aí falar? Eu não consigo entender nada, né? Não dá para conversar. Ele falou, não esqueça, ele falou assim, não esqueça, né? Que a maioria dos espíritos vem para receber a energia anímica. Se ele fosse mudo, ele não podia, então, o médico não recebe ele? E aí? Né? Então, ele precisa receber a energia anímica, e esse é o que favorece o espírito, né? Muitas vezes a gente está pensando, mas o espírito tem que falar alguma coisa. Não, não falar alguma coisa, né? Isso a gente tem que ter consciência, o médico tem que ter consciência disso, né? Tem E às no vezes, caso do árabe ia ser complicado, porque eu não ia saber falar a linguagem dele nem a pau, rapaz. Eu falei mas para ele, daí, não consigo, rapaz, não tem jeito. E ele, não, mano, que você vai. Eu falei, eu não sei de nada. Eu não sei. Fazer o quê, né? pô, mas aí daí mas caramba, será que o mundo espiritual ele já tem, é muito mais avançado? Será que não tem um chip de tradução que você pode botar, Não, né? é gozado que às vezes Já tem assim. filme que faz tradução aí de linguagem aí, É verdade. né? Então o livro está falando o seguinte, né? Então, o Celso está falando que realmente o espírito ele vem para receber o choque anímico, né? Receber essa troca de fluidos, e isso ajuda, né, no tratamento dele. Às vezes só o choque anímico já é suficiente para poder, aquela conversa que a gente faz, né, ajuda um pouquinho, mas o choque ajuda muito mais. No caso do idioma, né, o próprio autor diz, né, que teve uma comunicação em húngaro e que no meio da comunicação, a comunicação parou e o próprio controle, né, o guia espiritual do próprio médium, serviu de intermediário. Então, o guia espiritual, né, serviu como médium, e ele captou o pensamento do húngaro e passou para o português, né? A gente sabe que a linguagem é do pensamento, mas em algumas razões, algumas condições, acaba fazendo com que falem em outros idiomas, né? Então, o próprio guia espiritual, o próprio controle, acaba servindo como intermediário. Nos livros mediúnicos, também tem, muitas vezes, né, que um espírito de mais elevado grau, no caso da mãe lá do Gregório, ao invés dela se materializar para falar com o Gregório, ela utilizou de um médium espiritual. Ou seja, ela acabou usando, né, e se comunicou através de um médium espiritual. Então, nos livros de André Luiz e outros livros do Manuel Filomeno de Miranda, tem vários exemplos
que você tem um médium desencarnado, servindo, né, para a comunicação, muitas vezes, de um espírito mais elevado, que está num outro plano, num grau de desmaterialização tão grande. Ao invés de ele se materializar, ele usa um médium desencarnado para se comunicar e passar a mensagem. Tem vários exemplos nos livros sobre isso. Eu achei, para mim foi novidade esse negócio de controle aí, porque eu nem imaginava nada disso. Mas depois fez algum sentido, no sentido de, como o Celso falou, né? Quando ele falou que ele arruma, o intermediário ajuda a ajeitar, tipo, a garganta, ou alguma coisa para a gente poder. Eu não sei, né? Eu sempre achei que eu sentia as dores do espírito, porque era tão intensa e ele estava vivendo aquilo com tanta intensidade que a gente conseguia sentir, né? Não imaginava que precisava de uma interferência intermediária para arrumar a situação para que essa informação chegasse até os nossos sensores para a gente poder sentir. Eu achei meio complicado, assim, tem alguma coisa que eu também não consegui entender quando falou a respeito de controles encarnados, ainda existe também, pelo que eu li aí, né, que foi lido. Alguns controles são feitos por pessoas encarnadas que estão no momento em desdobramento, eu acho, não sei. Mas eu achei muito interessante, inclusive. Eu não imaginava que o processo se dava dessa maneira. E parece até meio que complicado, né? Então, Não é? Sônia, eu entendo da seguinte forma. O médium, né? O médium está trabalhando, certo? Isso eu entendi. Junto com o médium, tem sempre um guia espiritual, um espírito familiar. Sim. Esse espírito familiar, esse guia espiritual, é o que está controlando toda a mediunidade. Esse guia espiritual, esse espírito familiar que está fazendo esse papel, que o autor está chamando de controle, né? É esse guia espiritual, tá? Como a gente já discutiu aqui, esse guia espiritual não precisa ser o anjo de guarda, porque o anjo de guarda é um espírito elevado que pode ter tantas funções, porque quanto mais elevado é o espírito, mais atividades ele é. Então, o guia que está passando pelo médium não precisa ser o anjo de guarda da vida dele, mas é o espírito encarregado de desenvolver a mediunidade daquele médium. Agora, esse guia espiritual, ele atua junto com o médium para que as coisas aconteçam de maneira adequada. E algumas vezes, ele permite que o espírito se comunique diretamente, mas sob supervisão dele. Outras vezes, o espírito não está em condições de uma comunicação direta. Então, aí, nesse caso, ele atua como intermediário. Então, o médium e o guia espiritual atua também como médium do espírito. Então, depende da situação. Eu entendi assim, desculpa te cortar, porque você foi falando, foi fazendo sentido, porque se ele é um espírito conhecido, amigável, o mais que conhece a gente melhor, né? Esse espírito é um familiar que já conhece o nosso organismo, conhece as nossas condições físicas e psíquicas e sabe o quanto a gente pode
suportar. Então, ele direciona, né? Ele está ali também como dando esse tipo de suporte. Eu entendi mais ou menos isso, né? Porque se ele consegue fazer com que existe essa possibilidade de arrumar uma garganta para que as coisas são sentidas ali, ele sabe até onde o médium pode ir, eu acho. Sentir porque ele sabe das condições, ele está intermediando, ele está vendo as condições do espírito que o médium não vê. Ele está vendo que a situação do espírito é difícil. E talvez o médium não tenha condições de suportar todo aquele desequilíbrio. Como às vezes acontece da gente sair desse transe até que meio existe a necessidade de um passe para que a gente se reequilibre, justamente por isso. Então, eu acho que o intermediário está ali para ajudar nesse sentido, para que não se cause um desastre total, né? Quero crer, né? É que a gente imagina a mediunidade ou o exercício da mediunidade no ambiente controlado espírita, né? Numa casa espírita, às vezes dá aquele sentido da pessoalidade, né? Mas todo mundo aqui já leu, já sabe, ou em algum momento teve algum tipo também de oportunidade, algum tipo de testemunho. É uma equipe, é um trabalho enorme, imenso, que existe lá no outro plano, que a gente não vê, e eu não vejo, não escuto e tal, mas é uma equipe trabalhando muito grande. E como toda e qualquer equipe, elas têm as suas organizações, né? Tem a sua organização ali nos seus afazeres, nas suas atividades, as suas especializações. Inclusive, quando a dimensão em objeto vou trabalhar com a Andressa, vou trabalhar com a Sônia, vou trabalhar com o Roberto, né? Porque cada um também tem determinadas aptidões psíquicas e corpóreas, né? Então, nesse ambiente também existe, né? Existe, tal como todos vocês aí falaram, né? Tem aqueles, a gente fala os espíritos mais pessoal, legal, a gente fala o pessoal. É pessoal por quê? Porque ele tá ligado na nossa, né? Tá no nosso acordo, né? Ó, tô indo, tal, supervisiona, tá endossado, né? O ajuda a supervisionar, tá lá. Estamos juntos, né? Faz parte do trabalho nosso que a gente está fazendo aqui, né? Que a gente tem um papel a desempenhar, e o trabalho do colega que está lá, ou dos colegas que estão lá. E, em alguns aspectos, no kardecismo, às vezes isso pode não ser tão percebido, mas, por exemplo, quando se vai nas linhas afro, né? No Umbanda, por exemplo, eles têm aquilo que eles chamam lá o guia de cabeça, né? E aí lá fica mais nítido, né? Que tem os orientadores, os coordenadores, apesar ele tem lá o marinheiro, tem o baiano, tem isso, tem aquilo, né? Tem as correntes, né? Que eles trabalham, mas tem um coordenador de cabeça. Genericamente, os médicos que trabalham né, na corrente umbandista, eles têm, e eles sabem quem é. Tem um coordenador geral dele como se diz. Se assim a gente puder usar como essas palavras que a gente utiliza aqui, né? Mas em todo trabalho existe isso, né? Tem a especialização. E que eles vão ajudar a gente a trabalhar. Eu vou trabalhar com Sandro. Pô, como é que funciona? Aí o pessoal fala, né? O pessoal fala o cavalo, ou então o pessoal fala o aparelho, que aí nesse aspecto, aparelho, o que a gente vai conseguir utilizar, né, em termos de efeitos dos benefícios que a gente precisa utilizar aqui dentro na sessão do dia de hoje. Tá tudo planejado, ó, vai ser o fulano que vai passar, esse daqui vai lá com o cicrano, esse que tem energia, toda uma coordenação já agendada
Ô, Com Sandro, todo o rito, né? deixa eu O te falar pessoal uma, vai chegar e vai passar toda uma organização. deixa eu te falar uma coisinha, Sandro. Lá no centro do Tecilde, quando já estava naquela sala grande, era interessantíssimo, né? Porque era assim. Então, o vidente, quando está com a vidência no 100%, é uma beleza. É uma beleza, mas é difícil, mas é uma beleza. Ele sofre bastante. Então, era assim, ó, para descrever para você. Então, no portão Celso, no portão da entrada, dois espíritos, eu já vi dois espíritos bem irradiados, eles dão os primeiros passes. Subia aquela escadaria, quando chegava na boca da biblioteca, tinha mais dois, dava mais outra energização, e ia embora. Quando chegava lá na frente, tinha um já na porta de vidro, normalmente eram mulheres, já com os livretes na mão, olha, vai passar tanto, 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 tanto. Tá, lá dentro já os que vão ser curados. Aí entra mais para dentro, mais duas irmãs espirituais lá. Ó, vai curar aquele, aquele, aquele. Esse ainda não, esse vai tratar, vai tratar, vai tratar. E tinha um espírito lá que fazia toda a programação e falava para mim: tá tudo feito, agora eu estou indo embora, que acabou meu tempo aqui. Ele já ia embora. Né? Então, existe mesmo, e essa programação feita num conjunto muito bonito e muito seguro, né? E muito iluminado, né? Então, com os médiuns afins, né? Com aquele interesse mesmo, aquele mesmo desejo, aquele desejo de uniforme, né? Uma coisa gostosa. Mas quanto ao o espírito, vamos dizer, que o Celso falou sobre a garganta, tem espírito que já passou daquela fase de gosmar pela boca quando se mata por veneno, né? Que sai aquela gosma. Então já parou aquela gosma, mas ainda ele sente toda aquela sensação ruim. Aí procura um médium, aí vamos dizer, pega a Sônia. Aí o orientador tem que ter um pouco de experiência nessa hora, vendo que espera que o médium faça o movimento. Normalmente o movimento do médium ele chega a pegar a garganta dele. Aí o vidente está vendo que o espírito fica tentando falar, mas não tem som na boca, não tem movimento na garganta dele. Aí sim, aí dá aquele encosto de cordas do pescoço, musculatura, dá mais ou menos 3 a 4 minutos para dar esse acoplamento, entendeu? Para o médium poder usar o que ele está pensando e o que ele precisa dizer. Então, o orientador tem que prestar bem atenção aí, dar toda a atenção, né? Para que o espírito consiga falar o que ele está precisando. Agora, a maior violência que eu já vi espiritual, Celso, foi a época que eu falava com todo mundo, mas eles entendiam, eu entendia também japonês, mas vinha numa direção tão forte que a reclamação chegava rápido. Então chegava inundava de japonês que morreu lá no tsunami, tá? Na hora de reiniciar. Olha lá, você vê aqui, por favor. Aí chegava aquela inundação de japonês, tudo desencarnado, e muitos eram violentos, principalmente rapazes, assim, novos, né? Vinham reclamando. Meu computador parece estar dando. Ai, agora sim. Eles estavam reclamando. Aí eles reclamavam. Eu, nessa idade, morrer, não tem cabimento. E chutando cadeira. Quando eles chutavam a cadeira, aí que eles levavam os sucesso. Eles chutavam eles chutavam a cadeira e a perna passava. A perna passava. Aí que começava a aparecer. Aí sim que eles começavam a ficar mais apavorados ainda. Aí eu ia conversando. Olha, lembra o que aconteceu com vocês? Vocês estavam no Japão, o que aconteceu lá? Aquela inundação. E começava. Aí começaram aquela choradeira, começava aquele negócio, as irmãs se parando, mulheres para cá, crianças, vamos juntar tudo. Era um trabalho enorme, sabe? E bem corrido. Então, são coisas assim importantes, na minha opinião, de contar. Né? Muito bem, muito bem. Ajustes energéticos também, né? Um protetor, um espírito familiar, mesmo que a pessoa tenha mediunidade compatível, o espírito seja compatível, nós somos únicos. Então, tem ajustes que precisam ser feitos, senão não tem comunicação mediúnica. Exatamente. Na comunicação, no atendimento, Andressa, tem assim, às vezes tem em casa, né, que dá assim, atendimentos, né, e vários atendimentos, mas assim, né, para curas.
É tudo já planejado, uma semana, tem nome de gente na lista, então durante a semana a turma lá do outro lado já sabe, já está planejando lá. Quem que vai passar com quem? Não, tem que ser essa dupla, esse trio de médium que vai trabalhar lá na maca, porque a sintonia desse cara é o que precisa dessa energia para o pessoal lá. E aí é incrível que quando você vê assim, o povo está na maca, está fazendo lá atendimento, passa um, dois, problema de coluna. Vai ser com problema de coluna direto. Vai assim, ó. Não dá outra. No outro dia é o pessoal que tem problema com depressão. E aí cada marca, cada equipe, o pessoal vai recebendo assim, as coisas assim separadas. Então você olha assim, o encadeamento impressionante no atendimento deles. Eles vão lá, eles olham e sintonizam e vai cair com aquela dupla, com aquele trio. E quando vai ver, você olha, o cara tá olhando, já começou a dar atendimento de 2, 3, já vê que os outros são todos mais ou menos do mesmo problema, porque já estava tudo planejado, mais de semana, para passar ali. Vamos encerrar por hoje. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Sandro, pode fazer, Sandro. Está com vontade de fazer? Pode fazer. Então, agradecemos ao Pai pela oportunidade da reunião desse dia, de grande aprendizado, de grande luz, recebermos todas essas bênçãos da compreensão, da verdade universal, do amor e do carinho, de como todo mundo, todo o universo foi montado para o sentido em que nós sempre caminhamos, a grande harmonia. Pai, agradecemos a todos que aqui estiveram, da terra e do espaço, neste grande trabalho do conhecimento para o engrandecimento da grande obra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Alguma boa evidência? Lorenza, os espíritos com flores pequenas, então eles criam uma certa energia que varia de cores. E na maioria, tudo senhoras, né? Então eles criavam as cores e traziam para nós, criavam mais cores. Então era sempre cor bem levinha, mas muito brilhosa. Um amarelo brilhante, né? Um azul leve brilhante, né? Então sempre observava. Então é o interessante é que elas davam essa energia para nós e depois ficavam observando nossa face, nosso rosto, como é que nós estávamos nos sentindo, né? Aí dava outro tipo de cor, aí vinha com outras cores, aí ficava observando. Elas eram umas senhoras bonitinhas. E bacana a luz que elas traziam. Era essa daí. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau, Lourenço. Boa noite, gente. Boa noite, viu? Boa noite. Um abração a todos. Boa noite a todos. Obrigada, Celso. Tchau, tchau. Ana, Andressa.